Alguém perguntou como que os apóstolos morreram. Bom, na Bíblia é descrito a morte do primeiro apóstolo, Tiago, pela espada de Herodes. E eu tenho aqui então anotado a morte dos outros apóstolos, mas é sempre bom lembrar que tudo isso é fruto de livros de historiadores que tentaram remontar a morte destas pessoas, embora muitas delas, às vezes, dependendo do historiador, há divergências. Mas, via de regra, algumas, né, a grande parte dessas mortes, elas são, de fato, incontestadas. Assim, uma ou outra, talvez passa por uma contestação maior ou por uma dúvida, né? Alguns dizem, ó, talvez isso, ou morte incerta e tudo mais. Bom, eu disse um, na verdade dois, né? Porque Judas, embora ele tenha sido substituído depois, também conta a morte dele, que ele se enforca, depois cai e é espedaçado ali num campo que ele compra. Mas diz a tradição, né, que Pedro foi crucificado em Roma de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como o seu Senhor. André diz que ele foi torturado e crucificado na Grécia, aí já normal, né, numa crucificação grega. Felipe não se sabe, e muita gente diz que foi por morte natural, mas não há certeza em relação a isso. Bartolomeu, dizem que ele foi afogado, na verdade ele foi amarrado dentro de um saco vivo e lançado ao mar. Dizem que foi essa a morte dele. Mateus só fala que foi pela espada. Tomé, existe uma versão que diz que ele foi morto por flechadas e outro que foi morto por lanças. Então, mais perfurado, né? Ou por flechadas ou por lanças. Simão foi morto no ataque de Roma a Jerusalém em 70 depois de Cristo, mas a peculiaridade da sua morte mesmo não se sabe. Tiago foi ou crucificado ou apedrejado, o outro Tiago, né, não aquele que morre logo primeiro, o irmão de João, mas o outro Tiago, ele foi ou crucificado ou apedrejado, existem essas duas versões nos historiadores, então também é uma dúvida. Judas, também não Iscariotes, né, o Judas Tadeu, foi morto a flechadas, e João foi o último apóstolo a morrer, até depois de Paulo, que foi morto lá em Roma, então foi depois ainda de Paulo. E há uma história interessante sobre ele, né? Dizem que ele foi colocado numa lata de óleo, né? Uma caldeira assim de óleo quente fervente para ser queimado, e a cena que viram ali, pelo menos que os historiadores descrevem, é que ele não sofreu dano nenhum. E aí depois disso, então, tiram ele de lá e ele escreve o Apocalipse depois e morre de morte natural em Éfeso. Tá? Ele morre já no finalzinho do primeiro século, né? O último apóstolo a morrer, morto então de causas naturais, tá? de velhice mesmo, né? Porque já estava muito velho. Isso foi a morte dos apóstolos. Mas o que talvez chame mais a atenção nisso tudo, para não ficar somente uma informação, é que eles estavam realmente dispostos a sofrerem e morrerem pelo nome de Cristo. Nenhum voltou atrás diante de tortura, diante de qualquer ameaça, todos estavam muito dispostos a dar a sua vida, serem realmente testemunhas naquilo que a palavra grega significa, né? Serem mártires, estarem dispostos a levar aquela verdade que eles testemunhavam até as últimas consequências, como de fato eles fizeram. Então eu espero que, independente do tipo de morte, que nós venhamos a glorificar a Deus, mas que possamos ser perseverantes até o fim da nossa vida. E, se necessário, morrer também como mártir em prol de Cristo. É o mínimo que nós poderíamos fazer por aquele que deu a sua vida para nos conceder a vida eterna.